E o sobrenome desse vídeo deriva de uma palavra que veio do latim Januarius, isso mesmo, o sobrenome Genero, sobrenome vêneto aí, encontrado principalmente em algumas partes di Vicenza. Sani cari veneti, mi chiamo Fernando Menegatti e sì, tutti benvenuti al canal Lenguamare. Bem-vindos ao canal Lenguamare, eu me chamo Fernando Menegatti. E obviamente o sobrenome Genero, como eu falei para vocês, vem de uma raiz mais antiga, o próprio latim, da palavra do latim, e ele significa nada mais, nada menos do que o mês de janeiro. Janeiro é um mês muito importante para todas as comemorações europeias, principalmente no Vêneto, onde se comemora a principal delas, o Pan e Vin, que vem da língua vêneta, pan de pão e vin de vinho. Mas o que significa esse pan e vin? Como é que é essa festa? Como é que isso acontece? Bom, é uma festa muito tradicional, tipicamente vêneta, e ela está muito ligada, por exemplo, ao período da Befana, que aí ocorre na Itália inteira, essa festa da Befana, mas no Vêneto tem características típicas, características diferentes, que são sim particulares. Então eu separei alguns elementos interessantes desta festa do pan e vinho, festa tradicional vêneta, porque obviamente foi ela que influenciou esse nosso sobrenome, vem aí da palavra janeiro, né? Então essa festa ela decorre de uma tradicional procissão de tochas e piras. Tochas e piras para quê? Para se queimar algo, se queimar a velha, o personagem de uma velha bruxa, ok? Então, essa aqui é uma tradição pré-cristã, que ela geralmente acontecia no dia 6 de janeiro. Então, representado aí pelo imaginário coletivo da população, existia uma velha, uma bruxa, né? Uma velha que representava o tempo, enfim, das coisas velhas, as coisas que precisavam ficar para trás, principalmente, né? O ano que passou, o período ali que passou, e que precisava ser exterminado de algum jeito. Então, o imaginário coletivo, o imaginário moderno de hoje em dia, diz que a bruxa ela traria doces e guloseimas para as crianças que se comportaram bem durante o ano e também traria, por exemplo, cinzas e carvão para as crianças que se comportaram mal durante o ano, ok? Essa, digamos, é uma coisa um pouco mais moderna, esse imaginário sobre a bruxa, como o Papai Noel, que traz presentes, outras coisas ruins, outras coisas que não são agradáveis para as crianças. É um imaginário um pouco mais moderno, isso não existia até pouco tempo atrás, ok? Então, voltando lá para a nossa tradição, nossa típica festa do Pan e Vin, ela é principalmente comemorada, assim como a Befana, entre a noite do dia 5 ao dia 6, principalmente nessas noites. Isso não significa que seja só isso. O Pan e Vin, assim, antigamente ele tinha uma tradição de ser comemorado por várias noites, mas essa aqui seria entre a noite do dia 5 ao dia 6, seria a comemoração mais enfática do Pan e Vinho, entre o dia 5 e o dia 6. Então, no Vêneto, por conta, obviamente, das fortes influências celtas, a Befana, que é tipicamente conhecida também lá no Vêneto como berola ou marantega, é sinônimo, sim, de tochas e fogos, né? E, aliás, a palavra marantega vem da língua vêneta, é a junção da palavra mare com a palavra antiga, né? Então, significaria mãe antiga, tudo atrelado lá ao culto, né? O culto indo-europeu da sociedade matriarcal, onde obviamente se tinha divindades masculinas, mas também muitas divindades femininas. Isso foi se perdendo ao decorrer do tempo com o cristianismo, que acabou sempre adotando as suas divindades patriarcais. Enfim, hoje em dia se tem alguma coisa, mas as religiões indo-europeias elas adotavam bem mais esse senso matriarcal, né, do sentido religioso do culto. Então, Marantega, a mãe antiga, né? Para quem não conhece, uma das famosas deusas aí do Vêneto, que seria uma das mais importantes, é a Raícia, né? Então também sempre ligado a esse culto matriarcal. Enfim, muito interessante tudo isso. Então o que acontece? O cristianismo mais tarde, quando ele chega, ele acaba interpretando muitos cultos, né? Muitos cultos pagãos, muitos ritos, dando uma outra roupagem, uma roupagem que obviamente tem a ver com o cristianismo, porque eram festas tradicionais e coisas tradicionais que acabam nunca saindo do imaginário coletivo, da cultura. Então, obviamente, a gente precisa se adaptar àquilo, né? O cristianismo acabou se adaptando e dando outros significados, reinterpretando de outras formas, coisas que vocês podem também pesquisar e são muito interessantes. Então, quer saber mais?
fica aí, obviamente, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com mais pessoas, pessoas que possam se interessar por isso, pessoas com o sobrenome, com esse sobrenome gênero, ou enfim, ou não, só pessoas que se interessam por cultura vêneta. A partir do momento que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você dá um apoio também para esse canal e você faz com que o canal cresça e fique mais importante, melhor ranqueado no YouTube. E caso você, de forma específica, queira conhecer mais, saber de onde veio aí o seu ancestral, a pessoa que migrou para o Brasil, até conseguir documentações dele, como a certidão de nascimento, né? E até mesmo encaminhar um possível processo de reconhecimento da cidadania italiana, você pode escrever para mim no e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Bem, então a família de Janeiro, a família Gennero, ela tem possíveis ligações, laços aí afetivos com a típica festa de comemoração que acontecem nos primeiros dias de janeiro lá no Vêneto. Todos os sobrenomes provêm de um progenitor lá da Idade Média, possivelmente. Esse progenitor aqui da família Gennero muito claramente, ele nos diz que tenha sido um líder, um condutor desse tipo de comemoração. Portanto, uma pessoa importante, uma pessoa que mantinha certas tradições que eram consideradas fundamentais dentro da sociedade em que essa pessoa vivia. E como eu disse para vocês, a tradição do pão e vinho é uma tradição um pouco diversa, uma tradição diferente do que se faz no restante da Itália, que é a tradição da Befana. Pão e vinho, isso é, o pão e vinho, no Vêneto requer que queimemos pão e vinho, é assim como eles utilizam, né, a expressão que queimemos pão e vinho por 3 noites consecutivas. Aliás, como faziam os celtas nas suas comemorações, que muitas vezes levavam semanas e semanas de festividade, de comemoração. A propósito, o número 3, as coisas, né, que seguem essa sequência sempre em 3, o número 3 era considerado sagrado e instituído, né, como sagrado, como o melhor número para o entendimento humano das coisas pelos druidas, pela filosofia druídica. Ah, mas quem eram os druidas? O que eles faziam? Os druidas eram os maiores líderes religiosos dentro da civilização celta. E esse número 3, que muitas coisas decorrem dele para o fácil entendimento do humano, né? Por exemplo, as 3 noites de pão e vinho. Esse número 3 ele era tão constituído dentro da doutrina, da filosofia dos celtas, né? Druídica, que nós temos também o que? Aí se pode encontrar nos tardios escritos, né, sobre a filosofia religiosa dos celtas, dos druidas, as tríades. Que era o que as tríades? As tríades são um conjunto aí de condutas que eram estipuladas, eram, enfim, propagadas pelos druidas para se alcançar, para se aproximar cada vez mais de Deus, tanto na vida quanto no pós-vida. Claro que a tradição das fogueiras, né, ligada ao mês de janeiro, ela ainda sobrevive, ela ainda existe no Vêneto. Para quem tem um contato um pouco mais assíduo com pessoas de lá, pode observar que sempre nesse período existe uma grande repercussão desse momento aqui. Então é um rito de passagem do inverno para meses mais quentes, né? É, digamos, um rito de invocação do calor, que de modo a desejar um melhor colheita, um melhor plantio nos meses que vão seguir aí, os meses mais quentes. Então me diz aí, você sabia disso? Você já esteve lá no Vêneto, participou talvez de um rito de pão e vinho? Me conta mais, ou você tem a vontade de fazer isso na sua localidade, onde você mora aqui no Brasil? Conta mais para mim, deixa aqui nos comentários. E superando então o sobrenome, já tendo explicado o que significa Gennero, que significa janeiro, né? Vem do latim janeiro, e que tem essa ligação forte com o ritual do pão e vinho do mês de janeiro, dia 5, dia 6 e até dia 7, né, as 3 noites consecutivas, a gente recai na língua vêneta, pão e vinho, porque obviamente todas as tradições vênetas e a maior parte dos sobrenomes vênetos acabam caindo nessa interpretação da língua vêneta. Então eu aproveito aí para falar para vocês que estamos nos últimos dias de inscrições da última turma de língua vêneta
online, última turma de Língua Vêneta online do Linguamare. Se você quiser, entre em contato comigo, entra lá no site www.linguamare.com, se inscreve aí na última turma, aproveita essa oportunidade porque, como eu falei para vocês, 2023 é incerto, se tem praticamente todo 100% aqui do tempo ocupado com todas as turmas que tem. Teoricamente seria preciso aguardar essas turmas aí finalizarem para a gente conseguir ofertar novamente o curso de Língua Vêneta. Aproveita que está aberto agora e você tem essa oportunidade. Muito bem, então para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu deixo mais 2 vídeos na tela para vocês. Um deles é uma recomendação minha e o outro é a recomendação do YouTube. Vai lá e assiste, porque eles são muito bons para complementar o seu conhecimento. E eu te agradeço imensamente por estar aqui comigo, assistindo os meus vídeos, e se vedemo. Tchau, tchau, strukon!